Oi pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila de literatura e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conto que nós leremos durante essa semana, O Espelho, de Machado de Assis. Antes da gente falar um pouquinho sobre essa narrativa, vamos falar primeiramente sobre o autor. Vou falar aqui de um modo bastante sucinto, porque na aula a gente se aprofunda um pouquinho mais. Esse escritor, ele traz muita peculiaridade dentro da sua narrativa, né? Ele, inclusive, fundou o realismo brasileiro aqui em meados do século XIX, mais precisamente no final. Através de suas narrativas, das suas histórias contadas através da literatura, ele trouxe muito a ironia dentro dos seus discursos. Ele não escreveu só conto, escreveu crônicas, publicações em jornais, escreveu poemas, romances, enfim, escreveu diversos gêneros. Só que dentro desses gêneros que ele escreveu, ele trouxe muito da crítica à sociedade burguesa da época, obviamente através das suas muitas ironias. Alguns estudiosos dizem que esse escritor ele traz duas fases para a sua produção literária. A primeira, tida como romanesca, né, um tanto ingênua, que traz mais características do romantismo, e a realista, onde foi publicado os textos mais célebres desse escritor. Inclusive esse, O Espelho, foi publicado nessa fase. Fase essa onde as publicações aconteciam em jornais, os chamados folhetins. Isso era muito comum nesse período. Bom, vamos partir para a narrativa. Na narrativa, a gente tem como personagem principal Jacobina. Jacobina, numa reunião, né, muito corriqueira com seus amigos num bar, chega e eles estão discutindo questões metafísicas. Entretanto, ele se isenta desse tipo de discussão e joga o seguinte questionamento para os colegas, dizendo que a alma humana, a criatura humana, não tem apenas uma única alma, e sim duas. E para explicar essa sua tese, ele traz um fato que aconteceu com ele quando ele tinha lá 25 anos, quando ele se tornou alferes. Alferes é uma patente alta, né, na área militar. Quando ele se torna alferes, as pessoas começam a enxergá-lo de um modo bastante diferente, com um olhar como se ele fosse alguém mais importante. E é a partir disso que eu quero que vocês deem continuidade a essa narrativa, que traz como tema essencial, muito grande, muito forte, a essência versus a aparência. Vale lembrar, por exemplo, nas redes sociais, será que nós nós mostramos quem de fato somos? Quem você, inclusive, seria quando ninguém está te olhando? Através dessas indagações, eu convido você a ler esse conto com um olhar mais atento, mais apurado para essa temática. E aí, então, nós discutiremos esse assunto na nossa aula online. Vejo vocês lá. Até breve.